Olá amigos, esta é a nossa 12ª videoaula da disciplina Literatura Portuguesa 1. Dando continuidade aos estudos sobre o Barroco em Portugal, hoje veremos 4 autores do período, se bem que um deles nasceu no Brasil. São eles Soro Violante do Céu, Antônio José da Silva Coutinho, o brasileiro, Dom Francisco Manuel de Melo e Padre Manuel Bernardes. Sem mais delongas, vamos a eles. Então, como sempre faço, eu inicio trazendo alguns dados sobre a vida do autor. Soro Violante do Céu, como o próprio nome diz, foi uma freira, né? Soro é o nome utilizado para freira. Ela, aos 17 anos, compôs uma comédia, também se dedicou à música, foi um excelente arpista, segundo os relatos, mas foi sobretudo na poesia que ela se consagrou. Participou de movimentos da época, 10ª Musa, Fênix dos Engenhos Lusitanos, desenvolveu uma poesia conceptista, que como já sabemos, é aquela que dá ênfase às ideias, né? Em oposição aos cultistas, que dão ênfase à forma, quer dizer, o jogo de palavras, os trocadilhos. E ela trabalhou na obra dela exatamente com o choque de opostos, né? Nós já vimos que é uma marca do Barroco, esse choque entre opostos, né? Bem, mal, corpo, espírito, né? Terreno, né? O material e o sobrenatural, Deus e o diabo e por aí vai. Então eu selecionei dela um soneto, na verdade são 2 poemas que irão nos slides, mas agora nós veremos apenas o soneto. Como o soneto não tem nome, se costuma usar a primeira frase, né, o primeiro verso, como título. Então, se era brando o rigor, diz ela: se era brando o rigor, firme a mudança, humilde a presunção, vária a firmeza. Observem que ela está jogando de ironia, não é? Como é que a presunção pode ser humilde? Como é que a firmeza pode ser variável, né? Então ela, se era brando o rigor, firme a mudança, humilde a presunção, vária a firmeza, fraco o valor, covarde a fortaleza, triste o prazer, discreta a confiança. Terá a ingratidão firme lembrança, será rude o saber, sábia a rudeza, lhana a ficção, quer dizer, verdadeira a ficção, sofística a lhaneza, quer dizer, sofística a verdade, áspero o amor, benigna a esquivança. Será merecimento a indignidade, defeito a perfeição, culpa a defensa, intrépido temor dura a piedade. Delito a obrigação, favor a ofensa, verdadeira traição, falsa a verdade, antes que vosso amor meu peito vença. Então essa ideia, como sabemos, já estava em Camões, né? Que é da escola anterior. É exatamente essa visão idealista, no sentido de que este mundo, né, ele não se equipara ao mundo das ideias, né, o mundo ideal. Aqui tudo é o contrário, tudo está em eterna mutação, e daí ela enxergar neste mundo, não é, essas contradições, ok? Essas contradições. Bom, o segundo autor, nós não iremos, infelizmente, nos debruçar sobre obras dele, porque são peças de teatro e demandaria maior fôlego e maior tempo. Chama-se Antônio José da Silva Coutinho, que, como já informei, era brasileiro. Mais do que isso, era judeu. E isso o levou a ser morto pela Inquisição. Então ele nasceu no Rio de Janeiro em 1705 e faleceu em Lisboa em 1739,
vítima da Inquisição. Ele foi degolado e posteriormente o corpo dele foi queimado. Como era próprio dos judeus da época, eles assumiam o cristianismo, não é? Geralmente apenas de fachada. Era o chamado cristão novo. Então ele, para evitar as perseguições, ele tornou-se um cristão novo. Todavia, desde sempre desconfiou-se que era uma mera encenação. Então ele foi preso junto com a mãe, a tia, o irmão e a mulher que estava grávida. Então ele foi degolado e depois queimado. E aí nós temos duas homenagens a ele. Uma é feita pelo Camilo Castelo Branco, na obra chamada O Judeu. Ele conta não apenas a vida de Antônio José da Silva Coutinho, mas dos seus antepassados. E nós temos também um filme, gente, vocês que dominam aí esse mundo cibernético, né? Vocês podem de repente até encontrar. O filme chama-se O Judeu, é uma produção Brasil-Portugal. É um filme de 1995. A minha inabilidade impediu que eu encontrasse. Mas se vocês encontrarem, por favor, coloquem o link aí no nosso grupo do WhatsApp. Escreveu sátiras criticando a sociedade portuguesa da época, né? E sua obra, é interessante dizer isso, inspirava-se na linguagem do povo, rompendo exatamente com a escola anterior, que se inspirava, eram obras de natureza erudita, que se inspiravam na Grécia e na Roma do período clássico, né? Daí o nome classicismo. Então uma das obras dele, né, que tem muito claro, muito evidenciado essa relação com a mentalidade, com a linguagem popular, é uma peça chamada Vida do Grande Dom Quixote de La Mancha, que foi representada em 1733. Também escreveu óperas. Aqui eu citei algumas obras dele, além do Dom Quixote: A Vida de Esopo, Os Encantos de Medeia e Guerras do Alecrim e da Mangerona. Ok? O terceiro autor, gente, é Dom Francisco Manuel de Melo. Esse autor escreveu uma peça, uma obra muito interessante e inédita, pelo menos até então, chamada Carta de Guia de Casados, né? De alguma forma ele dialoga com a velha tradição lá que nós já vimos da época do humanismo, né? Que eram aqueles livros compostos para a educação dos filhos da elite, né? Aquelas obras didáticas. Então essa obra também, eu vou falar um pouco mais sobre ela daqui a pouco, né? Então, Dom Francisco Manuel de Melo viveu entre 1608 e 1666. Produziu bastante. Nas minhas fontes, eu cheguei a mais de 20 obras, né? Mais de 20 obras que ele publicou na sua curta vida, né? De 58 anos apenas. E a obra dele é marcada por esse olhar barroco que mostra a instabilidade do mundo e da fortuna. Quer dizer, não podemos nos fiar, né, nas coisas do mundo, porque elas são voláteis, né? Elas nos escapam. Sempre numa visão religiosa. Entre as obras que escreveu, 2 sonetos por várias ações. Esse eu estou tentando traduzir aqui porque está em espanhol. História dos movimentos de separação da Catalunha e da guerra. Carta de Guia dos Casados, que é de 1651. Obras Morais e Tratado da Ciência Cabala, né? Ok? Bom, vamos à obra A Carta de Guia de Casados. Uma obra muito interessante que deve ser conhecida, né, quando tratamos do barroco em Portugal.
Então, como eu falei, essa obra foi publicada em 1651, a pedido de um noivo, que não se sabe quem foi, mas certamente alguém que pertencia à nobreza. Quando ele escreve a obra, ele estava preso, e ele escreve essa obra exatamente como uma espécie de manual para orientar os noivos a como ter um bom casamento, como o casamento prosperar. E aí ele faz um apanhado geral de questões econômicas, né? São vários os conselhos que ele dá, baseado parte nos livros que leu, parte na vida que ele teve. Tal. Então, o ciúme, como lidar com os empregados, né? Como o orçamento, como lidar com ele, essas coisas todas. Agora, mulheres, escutem o que eu vou dizer. Ele tinha uma visão muito patriarcalista, não é? Então ele entendia que a mulher tem uma função subalterna do marido. Para ele, a mulher deveria ser analfabeta e submissa para poder ser feliz, né? Então, a carta de Casados, além de possuir grande interesse literário, linguístico, psicológico e histórico, tem esse traço de originalidade, né? É uma obra diferente de todas as que se escreveu até então. E eu trouxe um trecho da obra, tá? Não vou ler todo o trecho, mas pelo menos o início, para a gente perceber, né, como era este livro. Uma das coisas que mais assegurar podem a futura felicidade dos casados é a proporção do casamento. Ele vai falar da origem do homem e da mulher. Eles não devem vir de classes sociais diferentes. Olha o que ele vai dizer. A desigualdade no sangue, quer dizer, um é filho de nobre e outro filho de plebeu, não dá certo. Nas idades, um não pode ser muito mais velho que o outro. Na fazenda, um mais rico do que o outro. Tudo isso causa contradição. A contradição causa discórdia. Eis aqui os trabalhos de onde vem. Pede-se a paz e a vida torna-se um inferno. Observem o traço conceptista. Quando formos falar no próximo encontro sobre a obra do Padre Antônio Vieira, veremos muito esse esforço, esse esmero de cunho didático. Ele quer ser o mais claro possível. Então, o que ele vai falando, ele vai dividindo em grupos, aí analisa um, depois analisa outro grupo. Então, ele diz: a desigualdade, tudo isso causa contradição. A contradição causa discórdia. E a discórdia tira a paz. E a vida se torna um inferno. Então, são como um dominó em que cada peça vai derrubando a outra, né? Então, nós temos uma sequência de peças aí, ou de ideias, como queiram. Para a satisfação dos pais, convém muito a proporção do sangue, para o proveito dos filhos e da fazenda, para o gosto dos casados e das idades. Não, porém, que seja preciso uma conformidade de dia por dia entre o marido e mulher. Quer dizer, não precisa ser exatamente igual. Deve ser esta vantagem, quando a haja, sempre da parte do marido. Então, se tiver que ter que haver alguém mais rico, que seja o marido. Em tudo deve ser ele superior à mulher. E quando em tudo sejam iguais, essa é a suma felicidade do casamento. Dizia um nosso grande cortesão que havia 3 caixas de casamento no mundo. Olha aí, esse afã, não é? De colocar as coisas todas em grupo, em caixinhas. E aí ele vai analisar caixinha por caixinha. Então existem 3 caixas de casamento. Casamento de Deus, casamento do diabo, casamento da morte. De Deus, quando o mancebo casa-se com a moça. Do diabo, quando a velha casa com o mancebo. E da morte, quando a moça casa-se com um velho. Ele, certo, tinha razão, porque os casados moços podem viver com alegria. As velhas casadas com moço vivem
em perpétua discórdia. Os velhos casados com as moças apressam a morte, ora pela desconfiança, ora pelas demasias. Mas por que estas coisas são muito gerais e ainda os incapazes têm delas o conhecimento que aos entendidos lhes sobeja? É tempo de passar a alguns mais particulares avisos. Então, ele vai trazer mais conselhos. Senhor, saiba, Vossa Senhoria, que a sua alma se acrescenta outra alma de novo. A sua obrigação se junta outra obrigação. Assim devem crescer seus cuidados e seus respeitos. E da mesma sorte que se há um homem que possuísse uma herdade, quer dizer, uma propriedade, né, a qual cultivasse, lhe fosse deixada outra de novo para o mesmo efeito, este tal homem, sem diminuir em sua alegria, era força que na diligência se avantajasse, por abranger com seu trabalho a ambas aquelas suas fazendas. Aqui nós temos um movimento retórico que também está no Padre Antônio Vieira, que é você sair da abstração para o concreto. Cristo fazia muito isso com as parábolas, né? Para que as ideias complexas fossem entendidas pelos ouvintes, ele lançava mão de imagens, de coisas, aliás, bem próximas do universo dos ouvintes, né? Então, a parábola do semeador mostra muito claramente isso. Ele vai comparar o semeador com o pregador da palavra, a semente é comparada à palavra de Deus, o local onde ela cai são os vários tipos de ouvintes, o resultado disso são os frutos que as sementes darão, né? Nós estamos aí diante de uma alegoria. Alegoria é uma série de metáforas que se encadeiam, né? Enquanto a metáfora é uma espécie de fotografia, a alegoria é como se fosse um filme, sequências de fotos, né, colocadas em movimento. Então aqui ele vai comparar o casamento a alguém que tem uma terra e recebe uma outra. O esforço vai ter que ser dobrado, os cuidados terão que ser dobrados e por aí vai. Nem mais nem menos deve o casado multiplicar o tento e a fadiga, sem que por isso se entristeça, por não faltar o novo cargo que tomou lhe entregaram com a mulher que lhe deram, não para que a arriscasse e perdesse, mas para que, com maior cômodo e descanso, pudesse passar com ela a vida. Provemos a ver se será possível dar alguma regra ao amor que sói, quer dizer, que costuma, que sói ser a principal causa de fazer os casados mal casados, umas vezes porque falta e outras porque subeja. Então, tanto a falta do amor como o excesso dele causam infortúnio e infelicidade. Armemo-lhe sequer as redes, caia ele se quiser, e o mais certo será que avoe e fuja delas, porque quiçá por isso o pintaram com asas. A ideia do amor associada ao cupido, não é? O anjinho lá com as asas. Então o amor pode bater asas e voar. Ame-se a mulher, mas de tal sorte que se não perca por ela seu marido. Então o amor tem que ser muito medido. Se for exacerbado, ele vai trazer infortúnio para o casamento. Aquele amor cego fique para as damas, e para as mulheres o amor com vista. Ou cure os olhos que têm, ou os peça emprestados ao entendimento desses que lhe sobejam. Digo, perder pela mulher, perder por ela seu marido a dignidade de homem, a troco de lhe não contradizer sua vontade, quando é justo que lhe a contradiga. E aí o texto segue, é só mais uma página, acho que dá para a gente, né? Saiba-se e tema-se, que também há narcisos do amor alheio, como do seu próprio. Uma referência aqui ao Deus, né?
que viu a sua imagem na flor das águas, enamorou-se por ele, se atira e acaba morrendo afogado, né? Então os deuses, por piedade, fazem com que nasça ali uma flor que se chama Narciso, né? Então saiba-se e tema-se que também há narcisos do amor alheio, como do seu próprio. Quer dizer, a história de alguém que tem ciúmes, né? Ou inveja, como queiram, do amor dos outros. Gabavam muitos certos cardeais ao Papa Pio V, um de seus criados que ele mais favorecia. Respondeu-lhes: bom, mas nunca me contradiz. Tão longe está de ser desamor, que antes é perfeição do amor, o saber encontrar a vontade de quem se ama, quando ela não deve de ser seguida. Há alguns, senhor noivo, de tão pouco juízo, que fazem ostentação de seu próprio cativeiro. Igual afronta é a um casado saber-se que o manda sua mulher, que saber-se é ela de seu marido escrava e não companheira. Esse foro, essa prerrogativa de cada um, é bem que use. Logo ao princípio convém que se conserte com C, quer dizer, que haja um acordo desde o início do casamento. O marido tem às vezes de sol em sua casa e a mulher as de lua. Alumie com a luz que ele lhe der e tenha também alguma claridade. Então, assim como a lua não tem luz própria, sua luz vem do sol, assim também a luminosidade da mulher deve ter origem no homem, né? Então, imagine isso em pleno século XXI, né? Alguém defendeu uma ideia como essa. A ele sustente o poder e a ela a estimação. Ela deve temer a ele e ele faça com que todos a temam a ela. Serão ambos obedecidos. Dissera eu que as mulheres são como as pedras preciosas, cujo valor cresce ou mingua, segundo a estimação que delas fazemos. Os que casam com mulheres maiores no ser, no saber e no ter, estão a grandíssimo perigo. Deste livrou Deus a vossa senhoria e aqueles que assim casarem, porque no que deviam ser iguais, mulher e marido são muito iguais, e no que vossa senhoria era bom, eu estou dizendo vossa senhoria, mas está VM, que é vossa mercê, né? E no que vossa mercê era bom, que excedesse, assim é que excede. Os mais anos são grandes no casamento em favor da autoridade do marido. Então, o Maçom Moisés, né, professor da USP já falecido, né, ele faz a seguinte observação sobre esse trecho que eu acabei de trazer. A primeira observação que cabe fazer diz respeito à linguagem de Dom Francisco Manuel de Melo. Simples, clara, quase coloquial, isenta dos especiosos torneios frásicos que deleitavam os barrocos ortodoxos. Há um certo barroquismo na fala do Maçom Moisés, ele gosta dessas inversões e tal. Então os torneios frásicos, ele diz que há aqui jogos de palavras, que você tem inversões, e que a pessoa demora-se para reconstruir a frase para poder entender a ideia. Como ele não é cultista, mas conceptista, o Francisco Manuel de Melo, então ele organiza as frases com a maior clareza possível, porque a preocupação dele é ser entendido. A ênfase é no conteúdo. Disse-ia que pressagiava a prosa fluente, cotidiana e subjetiva de Garrett, que já significa um mérito e não pequena importância. Vocês verão, Garrett é um autor de transição, vocês verão no próximo semestre, entre o arcadismo e o romantismo. Ele que dá origem ao romantismo em Portugal, com uma peça chamada Camões, que é de 1925. Vai voltando para cá, 1825.
Dizia que pressagiava a prosa fluente, cotidiana e subjetiva de Garrett, o que já significa um mérito de não pequena importância. Quanto ao conteúdo, percebe-se que o autor funde as verdades ditadas pelo consenso, quer dizer, ele trata das ideias que que vigiam na sua época, né? Aquilo que a sociedade tinha como verdade. Por sua vez, enriquecido da própria vivência das coisas, com o saber do livro ou da tradição oral. Assim, mescla o tom narrativo ou exemplificativo com o oracular. Sua maneira peculiar consiste em contar um caso ou um breve exemplo tirado de um fato acontecido, argumentar rumo ao pensamento que deseja comunicar, né? Chamamos isso de ilustração. Ele vai ilustrando os argumentos dele, ele vai trazendo, né? Olha como é verdade o que eu estou dizendo. Veja esse caso aqui. Então traz o caso. Pode ser um caso coloquial, né, que aconteceu com um dos amigos. Pode ser mesmo um caso da mitologia, né? Ou, né, célebre na literatura. Então ele vai trazendo essas histórias, esses exemplos para dar o chamado recurso da autoridade, para dar veracidade ao que ele está falando. E no final de tudo ele quer esculpir a ideia que ele fala numa espécie de provérbio. É como se fosse uma sentença inquestionável, né? Ele dá uma formatação de provérbio. Tudo